Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo nesse dia de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem por aí. No vídeo de hoje a gente vai resolver uma dúvida que vocês mandam muito lá no Instagram da Qualitar e no meu Instagram também sobre moradia e custo de vida aqui na Argentina. Porque tem muita gente que pergunta sobre isso, muitos pais e mães. Então se você tá assistindo esse vídeo, também manda pro seu pai pra ele assistir também, porque é um vídeo que os pais gostam de assistir, gostam de saber, né? Quanto é que vai custar no bolso mandar o filho vir estudar aqui na Argentina, como é que é a moradia, como é que é a questão do custo de vida. Então hoje a gente vai responder todas essas dúvidas, mas antes eu queria falar pra vocês, se vocês gostarem do vídeo, já sabe, deixa o like aqui, deixem nos comentários de vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem que a gente vai responder apenas se a gente puder, e compartam também o vídeo com os amigos e se inscrevam no canal, assim a gente vai trazendo mais vídeos pra vocês. E, enfim, agora sim vamos falar sobre moradia. Vamos lá. Bom, gente, estamos aqui novamente com o nosso invitado especial, Jailson, da Qualitar Assessoria. Oi, pessoal, e aí, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre moradia e custo de vida aqui na Argentina. Então eu preparei várias perguntinhas pra fazer pro Jailson, que são perguntinhas que vocês fazem lá no meu Instagram e no Instagram dele também. A gente vai falando um pouquinho sobre moradia e depois, na parte final do vídeo, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre custo de vida, que é uma coisa, né, que é bastante variável. Então, enfim, começando com a parte de moradia, Jailson, qual o peso da moradia no custo de vida aqui da pessoa que vem estudar aqui em Buenos Aires? Essa é uma pergunta importantíssima e eu também vou responder e explicar. O peso de moradia, ele realmente faz parte, é a maior parte do nosso orçamento aqui na Argentina, né? Vamos colocar aí 60% a 65% do nosso orçamento mensal. Mas eu vou explicar por quê. Porque geralmente os aluguéis, eles têm todos os serviços incluídos. Do tipo, a gente aluga um apartamento e nesse aluguel, no valor deste aluguel está incluído o valor da água, luz, internet, os impostos, o condomínio. Então tá tudo incluso aí neste valor. E geralmente os apartamentos que nós alugamos são apartamentos mobiliados, com todos os serviços. Então, por isso que esse valor aí, o valor do aluguel, faz parte aí de 60% a 65% do nosso orçamento mensal. Realmente, gente, o meu custo de vida aqui, por exemplo, realmente o meu aluguel é mais ou menos uns 60%, 70%, até 70% eu diria, de todo o dinheiro que meus pais me mandam pra viver aqui é o meu aluguel. Então, assim, realmente os aluguéis são uma boa parte do nosso custo de vida aqui, porque realmente, como ele falou, a gente já aluga os apartamentos mobiliados, os apartamentos vêm, por exemplo, o meu apartamento é tudo incluso, então assim, eu não pago nada por fora, luz, Wi-Fi, gás, água, internet, tudo que vocês imaginarem tá incluso na maioria dos aluguéis. Então, assim, esse é o estilo de contato aqui dos aluguéis na Argentina e representa uma boa parte do nosso custo de vida. E bom, como são os aluguéis aqui na Argentina, Jailson? Outra pergunta muito importante, porque assim, existe vários tipos de aluguéis. Para nós, estudantes, estrangeiros, que estamos chegando agora, o estilo, né, o modo de contrato é o que eles chamam aqui de alquileres temporários, né, aluguel temporário, que são contratos de 3 a 6 meses, que podem ser renovados por mais 3 a 6 meses, ou seja, são apartamentos que geralmente estão mobiliados, com todos os serviços incluídos, e aí você consegue, assim que chega, mesmo com o seu documento estrangeiro, fazer esse contrato de um aluguel temporário. E é fácil ou difícil conseguir esses contratos mais largos, por exemplo, de 1 ano, 2 anos? Então, esses contratos mais largos, né, de 1, 2, às vezes até 3 anos, você vai conseguir depois que você tiver seu documento nacional de identidade, né, seu DNI, porque esses aluguéis, eles pedem muitas coisas. Eles pedem garantia de uma propriedade aqui na capital federal, por exemplo, aqui em Buenos Aires. Então, se você não tiver essa garantia, você vai ter que comprar essa garantia num banco que venda essa garantia. Então, isso vai gerar mais custos. Também tem outros requisitos, recibo de sueldo, que é de salário, tipo contra-cheque do Brasil, que são exigidos. Então, eles vão exigindo muitas coisas para que você consiga alugar num período mais, né, longo de tempo aí, por exemplo, por 1, 2, 3 anos, para você fazer um contrato desse. Então, as exigências são maiores. Então, obviamente, quando você chega, é bom começar com aluguel temporário e aí, conforme for vivendo, né, vai gostando também do apartamento, da região que mora, podendo aí arriscar um contrato mais longo.
Já deixo uma dica pra vocês. Todos os meus apartamentos que eu aluguei aqui na Argentina, os meus contratos sempre foram ou contratos de, por exemplo, 10 meses, que é mais ou menos o período que eu fico aqui, né? Porque geralmente eu fico de fevereiro a dezembro. Então, geralmente foram contratos de 10 meses, por exemplo. Ou contratos, por exemplo, de 6 meses que eu ia, né, sempre renovando. Por quê? Porque todos os anos aqui na Argentina eu me mudei. E vocês vão me perguntar, mas faz falta mudar todos os anos? Não, só que assim, depende muito se você quer ficar no apartamento que você tá, se você não quer. Então já aconteceu comigo, por exemplo, todos os anos, né, em 2018, por exemplo, 2019 eu compartilhei apartamento com amigas. Já em 2020, 2021 e 2022 eu já estava morando sozinha, né, nos 3 anos. E assim, cada ano eu fui morando no apartamento, porque na verdade eu terminava o contrato e eu pensava, eu não quero ficar aqui, eu quero trocar de apartamento, ou eu não gostei dessa zona. Então assim, essa questão de você fazer um contrato mais curto é até mais legal, porque também vocês vão ver que quando vocês chegam, vocês não tem muita noção de quais são os bairros bons pra viver, como é que é a questão dos transportes. Então, às vezes, a gente mora num lugar que por aí é mais longe da faculdade, por exemplo, quando a gente tá no CBC, porque não faz falta morar junto da UBA quando você tá no CBC, mas quando você começa a cursar na faculdade, sim, faz falta. Ou depois, quando você entra na UDEAD, você quer morar mais perto do hospital do que da UBA, então você termina mudando. Então, saibam que existe muito essa questão de se mudar e vale a pena o contrato mais curtinho, porque, de certa forma, você tem essa possibilidade depois de mudar. E aproveitando que a gente tá falando disso, uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam mas um contrato mais curto não quer dizer mais reajustes? E aí, eu vou responder essa pergunta junto com o Jailson. Não necessariamente, porque às vezes o contrato que você vai ter de 1 ano, cada 6 meses vai ter reajuste. Isso. É a mesma coisa que você fazer um contrato de 6 meses, depois ter um reajuste e depois subir. Então, falando um pouquinho da questão dos reajustes, como é que são os reajustes no aluguel aqui na Argentina? Mais ou menos assim como você falou, Karen, porque, por exemplo, se os contratos são mais longos, o reajuste ele pode ser semestral, a cada 6 meses, ou anual. E aí, quanto mais longo for o intervalo do reajuste, maior será o percentual desse reajuste. Então, acaba que saindo a mesma coisa. Então, por exemplo, quem faz aluguel temporário, geralmente a cada 3 meses tem um reajuste. A gente sabe que o tema da inflação aqui não é realmente um tema aqui na Argentina, então tem esse reajuste de a cada 3 meses ou a cada 6 meses de 15% a 20% aí nos aluguéis temporários. E nos aluguéis mais longos, o reajuste costuma ser bem maior, de 40% a 60%. Mas um dado interessante também para compartilhar com vocês é que geralmente a cotação do real diante o peso argentino acompanha o valor desse reajuste. Então, o reajuste não é tão grande para nós que recebemos em reais por conta disso, né? Porque geralmente a cotação aí vai acompanhando esse reajuste, porque a cotação vai acompanhando também a inflação da Argentina. Tenham isso em conta, porque às vezes, principalmente quem é pai, quem é mãe, às vezes assiste um vídeo, ou por exemplo, assiste comentários e as pessoas falam, mas meu aluguel reajustou, sei lá, 20%. E a gente pensando na nossa situação, por exemplo, sei lá, um aluguel no Brasil, pensa, nossa, mas 20% é muito no aluguel. Sendo que vocês têm que pensar que o peso quase sempre, ou se não sempre, sobe da mesma forma que sobe a inflação aqui. Então, se a inflação sobe, o peso sobe. Então, o reajuste que vai ser de 20% aumentou a sua moeda em real também. Então, para quem ganha em reais, termina que o reajuste fica a mesma coisa praticamente. E quando aumenta, não aumenta muito. Por exemplo, eu já tive reajuste que, sei lá, aumentou não sei quantos mil pesos no aluguel e que no meu orçamento aumentou, por exemplo, 50 reais no aluguel, quando você convertia para reais. Então, assim, dependendo, às vezes não é um aumento realmente muito relevante e termina ficando praticamente a mesma coisa o valor do aluguel. E, bom, quais são as condições de ingresso dos contratos curtos? É a última pergunta que a gente tem sobre moradia. Certo, vamos lá. Para alugar, né, fazer um contrato de aluguel temporário, geralmente eles pedem o seu passaporte, o seu RG, né, porque você ainda não tem um documento nacional argentino. Algumas imobiliárias pedem a questão do comprovante de estudos, né, da matrícula, que você vai estudar em tal universidade e tudo mais. E aí, o tema financeiro, né? Geralmente se pede 3 meses no primeiro mês, que é 1 mês de aluguel adiantado, que você vai pagar por aquele mês que você vai ingressar, 1 mês de depósito, que no Brasil é conhecido como caução, né? Que é devolvido no final do contrato, e os gastos com a imobiliária, que geralmente
dá aí mais ou menos o valor de um mês de aluguel. Pode dar um pouquinho menos, em alguns casos, porque depende também do tempo de contrato, se é de 3 meses, se é de 6 meses, esse valor. Então tenham em conta que no primeiro mês você vai precisar do equivalente a 3 aluguéis para ingressar nesse apartamento. Ou seja, se você estiver buscando um apartamento, digamos que você encontrou um apartamento de, por exemplo, R$1.500. Isso. Se o seu apartamento é R$1.500, para iniciar, para entrar no apartamento, você vai precisar pagar R$1.500 do aluguel, mais R$1.500 do depósito, que no final do contrato vai ser devolvido para você, e R$1.500 da imobiliária. Ou seja, para entrar você paga 3 vezes mais, ou seja, R$4.500 você pagaria. Então tenham em conta isso, porque o início, né, entrar num novo apartamento é um custo alto. Então é um dinheiro que você já tem que ir se programando para ter, porque essas são as condições de ingresso aqui nos aluguéis de Buenos Aires. Isso. Uma outra coisa também que eu lembrei agora é a questão de que se você renovar, você não tem que pagar de novo isso, porque Sim. o mês de depósito fica lá, só devolvem quando você sair do apartamento, e os gastos imobiliários eles diminuem porque você está renovando um contrato e não fazendo um contrato novo. Sim. Bom, gente, agora finalmente a pergunta que não quer calar: qual é o custo de vida aqui em Buenos Aires? Eu sempre gosto de responder essa pergunta com a palavra depende. Por que depende? Depende de muitas coisas. Vou explicar pra vocês. A questão do estilo de vida de cada estudante influencia muito no custo de vida. Influencia se você estuda na faculdade pública ou na faculdade particular. Na particular você vai pagar mais, então vai aumentar o seu custo de vida. Influencia, por exemplo, se você é uma pessoa que sai muito, que come muito fora, ou se você é uma pessoa muito caseira, ou por exemplo, que cozinha tudo. Onde você faz as compras, que tem mercado que dá muito desconto, por exemplo, e tem outros mercados que já não dão tanto desconto. Depende, por exemplo, onde você vive, porque não é a mesma coisa você viver em Recoleta, Porto Madeira e Palermo, que são bairros caros, do que você viver, por exemplo, em Almagro, Cabachito, em Floresta, em bairros que são mais baratos de viver. Não é a mesma coisa uma pessoa que, por exemplo, sai sempre de Uber ou de táxi que uma pessoa que usa transporte público, que usa o metrô. Então, assim, vai depender muito do estilo de vida de cada estudante. A média, geralmente, é 2 a 3 mil ou 2 a 3.500 reais por mês, mas tem gente que vive com menos e tem gente que vive com mais. É aquela coisa, se o seu pai só tem 1.500 pra mandar pra você, você vai se adaptar pra viver com 1.500 reais por mês. Do mesmo jeito que se o seu pai vai lhe mandar 4 mil reais por mês, você vai viver com os 4 mil reais. Tenham isso em conta, porque às vezes a gente fala assim, a média é tanto. Tem gente que parece, não, mas eu vivo com menos. Justamente porque dependendo do estilo de vida que cada um tem, pode ser menos ou mais do que isso. Por exemplo, Karen, vivo com mais do que a média, porque eu moro sozinha, porque eu moro em Recoleta, porque eu saio muito, porque eu compro muita coisa fora. Então, assim, eu não entro na média dos 2 a 3 mil. Eu tenho amigo que entra nos 2 a 3 mil, eu tenho amigo que vive com 5 mil reais por mês, e eu tenho amigo que vive com 1.800 reais por mês. Então, assim, eu acho que é muito importante ter isso em conta pra não se iludir, às vezes, ou não pensar que, fulaninho vive com 3 mil, eu não tenho 3 mil pra viver, então eu não posso viver na Argentina. Não pode pensar assim, do mesmo jeito que também não pode pensar, fulaninho vive com 1.800, mas, por exemplo, fulaninho divide apartamento, fulaninho não sai tanto, e eu já não tenho esse estilo de vida. Eu quero morar sozinha, eu quero morar em Recoleta, eu quero morar... Então, assim, tudo que você quiser fazer a mais e ter de luxo e morar sozinho e sair muito, todas essas coisas, e, por exemplo, fazer uma faculdade privada, não uma pública, vai encarecer do custo de vida. Então, tenham isso em conta, especialmente na hora de levar o custo de vida para os seus pais e suas mães. E olha, vai custar tanto. Então, assim, tenham isso em conta. Isso, e a gente não pode esquecer também, a gente acabou de falar que a moradia ela representa 60% a 70% do nosso orçamento mensal. Então, vai depender muito também de como você mora, onde você mora, se você divide apartamento com alguém, se você mora só, se você mora numa residência estudantil, porque tem muitas aqui também, residências estudantis com quartos compartilhados, residências que são muito mais baratos do que residência estudantil com quarto privado. Então, a tua moradia, ela vai meio que definir o teu orçamento mensal. Então, as pessoas às vezes assim, eu tenho tanto para viver, eu tenho R$1.500. Você tem que ter em mente que você vai ter que se adaptar a essa realidade de R$1.500, que você infelizmente não vai poder morar só. Você vai ter que dividir um apartamento, você vai ter que morar numa residência estudantil. Então, leve muito isso em consideração na hora de montar aí seu planejamento de orçamento mensal, juntamente com seus pais, juntamente com quem vai te auxiliar aí nessa jornada. Isso é muito, muito importante. Então, quanto mais coisas você fizer
fora de casa também, mais caro vai ficar o seu orçamento. Se você come fora, o orçamento vai ficar mais caro do que você comer e preparar a sua própria comida em casa, certo? E outra coisa importante, que muita gente também pergunta, mas, por exemplo, meus pais só têm condições de, sei lá, mandar R$1.000 por mês e eu vou precisar trabalhar. Dá pra trabalhar? Sim, gente. Tem muito estudante que trabalha e estuda. E assim, tenham em conta que essa realidade existe e é sim possível. Obviamente que requer muita organização de quem trabalha e estuda, porque se você trabalha, você tem menos tempo pra estudar, então o tempo que tu tem pra estudar, tu vai ter que aproveitar por 3, entendeu? Mas dá sim, tem muita gente que trabalha e estuda, e tenham isso em conta que não é impossível. Com a organização dá pra gente fazer tudo, mas sempre com organização, com responsabilidade e com disciplina. E enfim, é isso. É isso aí. É isso que a gente queria falar pra vocês no vídeo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui abaixo nos comentários sobre o custo de vida, sobre a moradia, sobre os aluguéis. E enfim, também aproveitem pra acompanhar a gente lá no Instagram, lá no perfil da Qualitar, @QualitarAssessoria, e no meu perfil, @Resumed, onde vocês vão encontrar muito mais dicas sobre viver na Argentina, estudar na Argentina. No perfil da Qualitar, muito sobre, por exemplo, faculdades públicas, faculdades privadas, muitas dicas de vida aqui, porque eles também sobem muitas dicas de vida. E enfim, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.